Gostaria de falar com vocês um pouco sobre o movimento apostólico e sobre os apóstolos modernos. Nunca se viu tantos apóstolos como nos dias de hoje, em razão desse crescimento e desse termo ter sido, nos últimos anos, usado e empregado por algumas lideranças religiosas. Nós então precisamos saber se esse termo ou esse ofício, nos dias de hoje, carrega com ele autoridade e aprovação bíblica. Precisamos saber se os apóstolos de hoje têm a mesma autoridade que tinham os apóstolos do Novo Testamento. Precisamos saber se os apóstolos de hoje tiveram o mesmo chamado e foram comissionados da mesma maneira que Cristo comissionou os apóstolos do Novo Testamento. À luz das Escrituras, precisamos saber se o ministério apostólico hoje é válido, é bíblico e se eles de fato têm a autoridade que dizem possuir ter. Devemos avaliar isso em razão do crescimento estrondoso das últimas décadas desse movimento apostólico e desse ofício, o ofício de apóstolo. Quem não sabe, apóstolo é um termo usado para aquele que carrega um ofício dentro da comunidade evangélica cristã. É uma pessoa que possui autoridade e que entende que foi chamada diretamente por Deus. Por que esse movimento ele nasceu e por que ele tem crescido tanto? Porque eles entendem que o movimento apostólico é um movimento enviado por Deus e é o último movimento que acontecerá antes da vinda do Senhor Jesus. É chamada a restauração apostólica. E esses apóstolos dizem ter até mais importância e mais autoridade que os apóstolos do Novo Testamento, porque eles entendem que a glória da segunda casa é maior que a glória da primeira. Para você ter uma ideia, só no Brasil existem mais de 10 mil apóstolos. Nunca tivemos tantos apóstolos disponíveis em todas as partes do mundo e, sobretudo, aqui no Brasil. Então, esses homens, eles arrogam para si a autoridade apostólica, eles arrogam para si o direito de falarem em nome de Deus, de terem sido comissionados, enviados por Deus para restaurar esse tempo e essa era até que o Senhor Jesus volte. E provavelmente você que está me ouvindo faz parte de uma igreja liderada por um apóstolo que prega, um apóstolo que lidera, um apóstolo que ordena, um apóstolo que diz fazer sinais. Ou provavelmente você conhece algum ou já assistiu à televisão onde era um apóstolo quem estava pregando. Agora, o que a Escritura diz a respeito disso? Eu entendo que a era apostólica ela ficou restrita apenas ao primeiro século. É isso que a Bíblia nos ensina. Os apóstolos eram aqueles que o Senhor Jesus chamou para lançar os fundamentos da igreja. E uma vez esses fundamentos tendo sido lançados, fundamentos doutrinários, teológicos, escriturísticos, não havia mais necessidade dos apóstolos. E esses foram os 12 que o Senhor comissionou com a saída de Judas. Matias, o justo, substitui, isso está em Atos. E depois, por último, o próprio Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 15, que por último ele chama Paulo para o apostolado. E quais as credenciais para alguém ser apóstolo? Primeiro, ele tinha que ser testemunha da ressurreição de Cristo, do Cristo ressurreto. Então, os 12 apóstolos viram Jesus ressuscitado. Viram Jesus, foram testemunhas, falaram com Jesus, ouviram palavras dele. E Paulo também, na estrada de Damasco, o Cristo ressurreto aparece para eles. Aí já, só neste fator, já desconsidera qualquer apóstolo moderno, porque nenhum deles viu a Jesus ressuscitado. Não está dizendo de uma visão, está dizendo de uma aparição. O próprio Jesus
ressuscitado. E a Bíblia diz que ele apareceu só para os apóstolos, os 11 e mais Matias, e apareceu apenas para Paulo, para mais ninguém. Segundo, eles deviam ser comissionados diretamente pelo Senhor Jesus. Então você vê isso claramente no Evangelho de Mateus, capítulo 10, ele comissionando os apóstolos, e em Atos, capítulo 9, ele comissionando e chamando diretamente o apóstolo Paulo. Os apóstolos também devem possuíam graça e poder para fazer sinais, maravilhas e prodígios, como nenhum outro jamais na história fez. Dar vista ao cego, ressuscitar mortos, levantar paralíticos, fazer coisas miraculosas, coisas que hoje não vemos nenhum desses apóstolos fazerem com a mesma propriedade, autoridade e abundância que faziam. E por fim, os apóstolos também, eles carregavam consigo autoridade doutrinária. Eles tinham autoridade para estabelecer e definir doutrina. E as coisas que eles falavam, escreviam e diziam se tornavam palavra de Deus. Assim foi com os escritos, por exemplo, de João, foi com os escritos de Paulo e com os escritos de Pedro. E hoje nenhum apóstolo mais fala e impõe ou implanta uma nova doutrina, porque todas já foram colocadas, todos os fundamentos já foram postos por eles. E nenhuma palavra dos apóstolos de hoje é infalível, é autoritativa, é inerrante, e nenhuma das suas palavras, dos seus escritos, podem mais fazer parte do cânon das Escrituras. Entende? Então, para ser apóstolo, deveria fazer isso, deveria ter essas credenciais. Autoridade para definir doutrina. Uma vez que as doutrinas estão definidas, apóstolo nenhum, homem nenhum pode definir mais. Mostrando assim que a era apostólica terminou. Ver o Jesus ressurreto. Ninguém desses apóstolos modernos viram, exceto os 12, mais Paulo. Fazer prodígio como os apóstolos, a sombra de Pedro, curar os lenços e aventais, coisas miraculosas. Ninguém desses apóstolos faz coisas daquele nível. E também nenhum deles foi comissionado diretamente pelo Senhor Jesus. Portanto, esse ofício de apóstolo, ou essa era apostólica, ela terminou com a morte dos primeiros apóstolos. Ela foi restrita ao primeiro século. Não existe, então, ministério apostólico, não existe apóstolos, não existem mais homens com as mesmas credenciais, com a mesma autoridade que os apóstolos do Novo Testamento. Mas o termo apóstolo é enviado. Sim, há pessoas que são enviadas, há pessoas que pregam, há pessoas que evangelizam, há pessoas que são comissionadas e chamadas por Deus para a obra, para o ministério. Claro que existe, mas elas não têm a mesma autoridade, não têm a mesma responsabilidade, a mesma função dos apóstolos do Novo Testamento. Que fique claro isso. Portanto, se alguém arroga para si o título de apóstolo e ser um apóstolo, ele não tem respaldo nas Escrituras para dizer isso, e ele então não é de forma alguma um apóstolo. Deus abençoe. Grande abraço.